Em apuros na BR-319, caminhoneiro se vê diante da morte com índios ao redor de seu caminhão. O motor geme. O barro cobre os pneus. A floresta parece fechar em volta dele. De repente, o caminhoneiro pisa no freio com tudo. Na frente, parados, em silêncio absoluto, um grupo de indígenas bloqueia a estrada. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas olhares fixos. O rádio já está mudo há horas. O celular, sem sinal. Sozinho, cercado e com combustível quase no fim, ele precisa decidir. Avança ou escuta? O que começou como uma simples entrega de mantimentos e medicamentos pela BR-319 virou um desafio de sobrevivência, honra e transformação no meio da floresta. Uma estrada esquecida, uma carga importante. E um homem que vai descobrir que, às vezes, o maior obstáculo não está do lado de fora, mas dentro de si. Se você gosta de histórias com reviravoltas, cultura amazônica, personagens fortes e caminhos inesperados, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada pela BR-319. Nada vai ser como antes. E ele ainda não sabe o que o espera depois da próxima curva. O barulho dos pneus cortando a terra batida ecoava pelos lados da BR-319. A estrada estava mais seca do que o habitual para outubro, mas o cheiro de chuva já subia no ar, carregando aquela eletricidade que só a floresta amazônica sabia oferecer. Dentro da cabine do velho caminhão azul, com a pintura descascada e o nome da empresa apagado pelo tempo, o motorista segurava firme o volante. O rádio chiava de tempos em tempos, mas o silêncio predominava. Ele não ligava mais para a música faz tempo. O ronco do motor e o som da estrada eram a única companhia que aceitava. Ele tinha nome, claro, mas poucos o usavam. Era chamado apenas de velho, mesmo não sendo tão velho assim. Tinha 58, mas os ombros curvados e o olhar cansado faziam parecer mais. Ninguém sabia o que ele carregava por dentro, muito menos porque ainda insistia em cruzar a BR-319 sozinho. A missão daquele dia parecia simples: levar alimentos, medicamentos e algumas ferramentas a uma comunidade ribeirinha localizada a 2 dias de viagem da cidade. Mas nada na Amazônia é simples, e muito menos previsível. A estrada estreitava, com galhos secos raspando na lataria. O céu, até então claro, escureceu repentinamente. Ele reduziu a velocidade. Um cheiro forte de terra molhada invadiu a cabine. Ao longe, trovões. "Vai cair o mundo", murmurou, ajustando o boné e forçando os olhos na direção do céu. O barulho veio de repente. Primeiro um estalo, depois um estourar como de dinamite. Um trecho da estrada, logo à frente, desabou com o peso da chuva que começava. Barro, galhos e pedaços de estrada formaram um abismo estreito, mas fundo bastante para engolir qualquer roda desatenta. Ele freou com tudo. A traseira do caminhão deslizou, mas parou a poucos metros da beira do deslizamento. Silêncio. Ele desceu, sentindo os joelhos rangerem. Choveu por uns 20 minutos, mas o suficiente para isolar o caminho de volta. Estava preso. À frente, a estrada sumira. Atrás, lama cobrindo a pista. Tentou o rádio. Nada. O celular estava sem sinal desde o meio do dia. Engoliu em seco, ainda com a calma dos que já viram o pior. Foi quando percebeu que não estava mais sozinho. Ao lado da estrada, entre as árvores, surgiram figuras. Primeiro 3, depois 6. Todos de pé, calados, como se já estivessem ali havia muito tempo. Vestiam roupas simples, artesanais, e traziam pinturas no rosto e no peito. Um deles, o mais jovem, segurava algo como um bastão com desenhos entalhados. Eles não avançaram, mas também não recuaram. Apenas observaram o caminhoneiro. Ele também ficou parado, um pé no chão de barro, outro na escada do caminhão, o coração apertado. Não era medo exatamente, era dúvida. Levantou as mãos, em um gesto de respeito. O jovem com bastão inclinou levemente a cabeça. Um dos mais velhos apontou para o caminhão, depois para a mata. E então, voltaram a ficar imóveis. "O que é que vocês querem?", disse o caminhoneiro, em voz baixa, como se falasse com o próprio vento. Sem resposta, sem movimento, ele voltou para a cabine, sentindo o suor escorrer pelas costas apesar do frio repentino da chuva. Sabia que,
Em situações assim, qualquer ação podia ser mal interpretada, mas ficar parado também não resolveria nada. Pegou uma sacola plástica com frutas e desceu novamente. Andou até metade do caminho entre ele e os homens e deixou a sacola sobre uma pedra. Voltou em silêncio. Por minutos, nada aconteceu. Então, o jovem se aproximou, pegou a sacola, olhou para os outros e assentiu. O mais velho deu um passo à frente. Fez um gesto com as mãos, apontando para o caminhoneiro e depois para a floresta. Lentamente, virou-se e começou a caminhar, seguido pelos outros. O caminhoneiro ficou ali, observando. O jovem virou-se uma última vez, ergueu o bastão e o apontou para ele. Como quem diz, venha. Não havia opção. O caminho para frente e para trás estavam bloqueados. Restava apenas o que aquele gesto propunha: seguir por dentro da floresta, deixando o caminhão para trás. Antes de dar o primeiro passo, olhou para seu caminhão. A pintura gasta, os faróis tortos, a lona cobrindo os mantimentos. Tantos anos rodando juntos. Se eu não voltar, cuida dele, floresta, sussurrou, meio brincando, meio rezando. Seguiu. E ali, no primeiro passo entre as árvores, começava uma jornada que mudaria tudo, sem que ele soubesse. O som da floresta era diferente quando se estava dentro dela. Não era só o barulho dos galhos ou o canto dos pássaros. Era um pulsar constante, um respirar ancestral. O caminhoneiro, acostumado ao ronco do motor, estranhava aquele silêncio vivo, cheio de sons que não se repetiam. A trilha era estreita. Lama cobria o chão em vários trechos e o cheiro de folhas molhadas misturava-se com o de terra quente. O grupo indígena caminhava à frente, em fila. Não falavam entre si. Um deles, o mais velho, levava uma espécie de cesto com raízes e folhas, pendurado no ombro. O jovem com bastão andava sempre por último, olhando de tempos em tempos para trás, para o caminhoneiro. Ele tropeçava às vezes. As botas afundavam no barro. O fôlego, já cansado da idade do cigarro de anos atrás, falhava a cada subida. Mas ele não reclamava. Não era de reclamar. Apenas seguia, tentando acompanhar o ritmo silencioso dos que pareciam conhecer aquele chão melhor do que ele conhecia a palma da própria mão. A trilha durou horas. Quando pararam, já era noite. Montaram um pequeno acampamento em um claro cercado por árvores altas. Ninguém acendeu fogueira. Em vez disso, penduraram pequenas lamparinas artesanais, alimentadas por um óleo que exalava um aroma suave e terroso. Um dos homens trouxe para ele uma cuia com um caldo morno, escuro. O caminhoneiro olhou, hesitou. Não era de recusar comida, nem ajuda. Bebeu devagar. O sabor era estranho, mas reconfortante. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o corpo relaxar de verdade. Obrigado, disse ele, mesmo sem saber se seria compreendido. O jovem com o bastão sentou-se próximo. Ficou observando. O caminhoneiro puxou conversa, mais para si mesmo do que para o outro. 30 anos de estrada. Já enfrentei muita coisa. Atoleiro, ponte caindo, enchente. Mas nunca pensei que fosse parar no meio do mato, guiado por vocês. O jovem apenas o encarou, mas havia curiosidade no olhar. Ele então apontou para si e disse, caminhoneiro. Depois, apontou para o jovem. O rapaz hesitou, depois tocou o peito e respondeu, com sotaque carregado, Aramã. O caminhoneiro sorriu. Era um começo. Aramã, nome bonito. Aramã acenou com a cabeça e apontou para o céu. As nuvens haviam se aberto e as estrelas brilhavam com força. Não havia postes, nem luz artificial. A floresta escura ganhava vida com o brilho do céu e o som constante de insetos. Naquela noite, dormiu como não dormia há meses. No dia seguinte, o grupo retomou a trilha. A mata ficava mais densa. Em certos momentos, andavam por dentro d'água, entre raízes e troncos submersos. O caminhoneiro já estava suado, com a camisa colada ao corpo, mas não reclamava. Sentia-se testado, como se a floresta estivesse esperando que ele desistisse. Em um dos trechos mais fechados, ouviu um assobio diferente. Os homens pararam. Aramã fez um gesto com a mão, pedindo silêncio. O caminhoneiro obedeceu. Dos arbustos surgiu uma mulher, jovem, com veste simples e um colar feito de sementes coloridas.
Trazia um rádio pequeno pendurado no pescoço. Olhou diretamente para ele. Você é o motorista da carga de medicamentos? O susto foi tanto que ele demorou a responder. Aquela era a primeira voz em português que ouvia em 2 dias. Sou. Quem é você? Me chamo Lara. Sou tradutora. Vim com eles buscar ajuda. A comunidade precisa dos remédios. O líder do seu destino não sabia se podia confiar, então pediu que viessem verificar. O caminhoneiro respirou fundo. Começava a entender. Então vocês me testaram? A floresta testou você. Eles só acompanharam. Ela se virou para Aramã e trocou algumas palavras rápidas em sua língua. O jovem sorriu. Pela primeira vez. Lara explicou. Aramã disse que você é pessoa de palavra firme. Isso é um elogio. Seguiram juntos depois disso. Com Lara, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Ela explicava os gestos, traduzia frases curtas e contava detalhes sobre a região e a comunidade. Você deve estar se perguntando por que alguém como eu está aqui, né? Um pouco. Sou filha de um seringueiro com uma professora. Cresci entre cidades e matas. Escolhi ficar aqui. Não quero só traduzir palavras. Quero traduzir intenções. O caminhoneiro assentiu. Começava a admirar a firmeza da moça. Caminharam mais algumas horas até chegarem a uma clareira onde havia pequenas construções de madeira e palha. Crianças corriam entre galinhas e cães. Um velho com aparência frágil, mas olhar firme, observava da varanda de uma das casas. Ao ver o grupo, ergueu a mão em saudação. Lara o apresentou como cacique. O caminhoneiro foi recebido com respeito. Ofereceram-lhe um banho de rio, roupas limpas e uma rede. Ele aceitou tudo, ainda em silêncio, ainda processando. Naquela noite, após um jantar simples de peixe assado e farinha, o cacique pediu para conversar. Lara traduziu. Ele diz que a floresta protege quem respeita, e que você respeitou. Por isso chegou até aqui. E minha carga ainda está no caminhão. Mas eles sabem onde está. Amanhã, vão buscar o que conseguirem carregar. Parte já será útil aqui. O restante, vamos ver o que pode ser levado em canoas até outras comunidades. O caminhoneiro assentiu. Pensou no caminhão. Não gostava da ideia de deixá-lo para trás, mas compreendia. E, pela primeira vez, sentia que talvez tivesse feito mais do que uma simples entrega. Talvez tivesse começado uma nova estrada dentro de si. Ao dormir naquela rede, sob teto de palha, ouvindo o canto distante dos sapos e o barulho suave da água correndo no igarapé, o caminhoneiro não sabia que, a partir dali, seus dias de estrada nunca mais seriam os mesmos. O dia seguinte amanheceu com uma leve neblina pairando sobre o rio. O caminhoneiro acordou com o som de crianças rindo ao longe e o cheiro de peixe assado vindo de alguma fogueira. Estava deitado em uma rede armada sob o alpendre da casa do cacique, com a vista aberta para a floresta. O corpo doía, músculos que há tempos não eram exigidos estavam cobrando o esforço do dia anterior. Mas havia uma estranha leveza dentro do peito. Sentou-se com calma e olhou ao redor. Aramã já estava de pé, conversando com outros homens da aldeia e apontando para um mapa desenhado no chão com carvão e pedras. Lara se aproximou com uma cuia de café preto e forte, o mesmo aroma que o acompanhava nas madrugadas na boleia. Dormiu bem? Ela perguntou, com um meio sorriso. Como pedra, respondeu ele, pegando a cuia com um aceno de cabeça. Lugar calmo. Isso é porque você escutou a floresta. O caminhoneiro olhou para ela por um momento. Aquela frase parecia simples, mas carregava mais do que ele conseguia entender. E agora? Perguntou, olhando o desenho no chão. Agora começa a parte difícil. Vamos buscar sua carga. O plano era simples no papel. 2 barcos viriam pela parte baixa do rio, cruzariam o igarapé mais raso de lá. Seguiriam por uma trilha curta até onde o caminhão estava preso. Aramã lideraria o grupo. O caminhoneiro faria parte da expedição. Insistiu em ir, apesar dos avisos sobre o caminho. Ninguém mexe naquele caminhão sem eu estar junto, disse, firme. Lara apenas assentiu. Sabia que estava lidando com um homem que tinha mais do que ferramentas no baú da cabine. Tinha orgulho. A expedição partiu pouco depois do meio-dia. O calor era úmido, abafado. A água do igarapé estava morna, espessa.
Os 2 barcos, feitos de madeira escura e impulsionados por pequenos motores, avançavam devagar. No segundo barco, o caminhoneiro segurava firme a lateral, observando as árvores passarem como sombras. Em determinado ponto, o motor engasgou. O barulho cessou de repente. Aramã fez sinal para silêncio. O grupo ficou parado por alguns minutos, ouvindo. Do fundo do mato veio um som grave, arrastado. Um rugido distante. Um animal, provavelmente uma onça, anunciava que ali era território dela. Melhor esperar, disse Lara, sussurrando. Eles acreditam que quando um animal anuncia, a floresta está pedindo calma. O caminhoneiro, mesmo cético, respeitou. Encostaram os barcos sob a sombra e esperaram. O caminho até o caminhão levou 1 dia e meio. A trilha pela qual haviam entrado antes estava ainda mais fechada após a chuva. Os homens usaram facões para abrir caminho, pesando com cuidado entre galhos caídos e folhas escorregadias. O caminhoneiro reconhecia pedaços da paisagem. A pedra onde deixará as frutas, a árvore torta que marcava metade da trilha. Quando chegaram, o caminhão estava como ele deixará. A lona intacta, a carroceria coberta de folhas. Um macaco pulava no retrovisor, assustando-se com a aproximação. Parece que ele te esperou, brincou Lara. Ele sempre espera. Começaram a descarregar. A carga incluía mantimentos, ferramentas e uma remessa importante de medicamentos que deveria ter chegado 2 semanas antes. A prioridade eram os remédios, alguns já vencendo, mas ainda úteis. Os homens amarraram caixas em redes, carregando nas costas até os barcos. Foi um trabalho lento e desgastante. No 3º dia, enquanto organizavam o restante da carga, o caminhoneiro percebeu que a suspensão traseira do caminhão havia cedido. Um dos eixos estava torto. O veículo, de fato, não sairia dali sem ajuda pesada. Se eu quiser tirar ele daqui, vou precisar de guincho e trator, murmurou. Vai conseguir ajuda? Perguntou Lara. Talvez. Tenho um velho conhecido na cidade que trabalha com resgate de veículos, mas vai custar caro. E tempo? Lara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Você pode deixar ele aqui. A carga já está em segurança. Você cumpriu sua parte. Não é só por isso, respondeu ele, olhando para o caminhão. Esse bruto aqui é o que me sobrou. É meu lar. Lara o encarou com ternura, sem insistir. Entendia. Ali não era apenas metal. Era história. Na volta para a comunidade, o caminhoneiro conversou com Aramã, com a ajuda de Lara. Perguntou sobre os caminhos, sobre os rios, sobre os atalhos. Estava estudando. Queria entender o território que começava a aceitar sua presença. Não era mais um simples motorista em apuros. Era alguém que buscava se encaixar. Quando chegaram, o cacique recebeu com uma bebida quente e um olhar de aprovação. Você ficou. Você voltou. Você é bom para o caminho, disse ele, com Lara traduzindo. Nos dias seguintes, o caminhoneiro ajudou a organizar a carga, montou prateleiras improvisadas para os medicamentos e ensinou alguns dos jovens a operar um motor gerador portátil que veio junto com os suprimentos. Conquistava respeito aos poucos, não com discursos, mas com ações. Reparou uma roda de moenda, ajudou a consertar uma estrutura de teto e construiu, junto com Aramã, um sistema de recolhimento de água da chuva para a escola da comunidade. E todas as noites voltava a pensar no caminhão. Foi então que Lara trouxe a notícia. Um grupo de voluntários, motoqueiros e mecânicos que faziam expedições solidárias pela Amazônia, estaria passando pela região em breve. Poderiam ajudar no resgate do caminhão, se houvesse coordenação. Mas só se for rápido, disse ela. Eles não esperam. O caminhoneiro não hesitou. Vamos falar com eles. O rádio antigo, que o cacique guardava desde os tempos do pai, foi finalmente consertado. Usando peças improvisadas, um cabo de cobre e paciência, o caminhoneiro e Lara conseguiram fazer contato com o grupo. A mensagem foi curta e direta. Caminhão atolado, carga resgatada. Motorista precisa de ajuda para retirá-lo. Localização aproximada. 2 dias. A resposta veio na manhã seguinte. Eles iriam tentar. O caminhoneiro passou aquele tempo entre a esperança e a ansiedade. Sentia-se em casa ali, mas sabia que seu caminho ainda era o asfalto. Ou pelo menos, parte dele. No 2º dia, pouco antes do meio-dia,
o som de motos cortou o silêncio. Eram 5, sujas, barulhentas, com os pilotos vestidos com capas improvisadas de lona e botas altas. Um deles, grisalho, alto, desceu e abriu um sorriso. Você é o teimoso da BR-319. Depende de quem pergunta, respondeu o caminhoneiro. Alguém que entende de teimosia. Vamos tirar seu bruto dali. Eles partiram no mesmo dia. Motos à frente, ferramentas nas costas, espírito de cooperação. Era o início de uma nova operação. Mas dessa vez, o caminhoneiro não estava sozinho. O cheiro de óleo diesel misturado ao barro e à madeira molhada era algo que o caminhoneiro conhecia bem. Ao ver os 5 motoqueiros desmontando ferramentas, amarrando cordas, sentiu-se tomado por uma energia antiga, algo entre a adrenalina de um desafio e a memória de um tempo em que consertar caminhão no meio do nada era apenas mais uma terça-feira qualquer. O líder do grupo, que se apresentou como Tony, parecia daqueles homens que já tinham dormido sob caminhões, enfrentado enchentes, comido arroz com sardinha por semana sem reclamar. Tinha os olhos claros, atentos, e as mãos grandes marcadas por graxa antiga. Os demais também eram experientes. Havia uma mulher chamada Cissa, que comandava a parte elétrica, Raul, um mecânico de sorriso fácil, Dico, que era enfermeiro e improvisava de tudo, e Zulu, o mais jovem, cheio de perguntas. Eles partiram cedo. Aramão os acompanhou como guia. Lara ficou na aldeia, organizando o uso dos remédios com o pajé e a professora local. O caminhoneiro caminhava à frente, junto com Tony. O velho chão da floresta, agora um pouco mais seco, ainda guardava suas armadilhas, raízes escondidas, buracos fundos, insetos que surgiam do nada. Esse caminhão, começou Tony. Vale tudo isso? Não é o caminhão, é o que ele me deu. Liberdade, silêncio, fuga, casa, tudo ao mesmo tempo. Entendo. O meu era o 1113. Vermelho. Me largou no meio da Transamazônica e eu ainda agradeci. Me salvou de muita coisa. Motoristas se apegam. O caminhoneiro apenas assentiu. Aquilo não precisava ser dito. Eles se entendiam. Ao chegarem ao caminhão, a visão causou impacto. O gigante azul, como Tony chamou, estava ainda mais afundado na terra. A roda traseira esquerda estava enterrada até o cubo e parte da carroceria havia cedido para o lado. Mas a estrutura ainda estava firme. Era um bom caminhão, mesmo envelhecido. Vamos precisar usar o guincho portátil e fazer uma alavanca com toras. Amarrar a frente e puxar aos poucos, senão racha tudo, disse Raul, já avaliando com olhar técnico. Cissa e Zulu montaram uma base com pedras e estacas para estabilizar o terreno. Dico aplicou repelente em todo o mundo, distribuiu panos úmidos com ervas para manter o ar mais respirável, um truque local que aprendeu com parteiras do interior. O caminhoneiro ajudava como podia. Puxava cordas, carregava ferramentas, limpava as áreas de trabalho. Sentia-se parte de algo maior. Pela primeira vez em anos, não era ele contra o mundo, era ele com o mundo. Esse caminhão carrega a história, comentou Cissa, enquanto limpavam do faróis quebrados. Mais do que eu consigo contar, respondeu ele, olhando para a cabine. Tem cheiro da minha mulher, da época que ela viajava comigo. E agora, ele não respondeu. Apenas respirou fundo. A primeira tentativa de puxar o caminhão falhou. A corda arrebentou. O susto foi grande, mas ninguém se feriu. Reforçaram com outra corrente e tentaram de novo. Na segunda tentativa, o bruto moveu-se 10 centímetros, o suficiente para animar o grupo. Isso, ele quer sair, gritou Zulu, vibrando. O caminhoneiro sorriu pela primeira vez em dias. Aramão, sentado numa pedra próxima, observava tudo com serenidade. Quando o caminhão deu o segundo tranco e se ergueu mais um pouco, ele se aproximou e, com a ajuda de Dico, colocou folhas e terra seca embaixo das rodas. Era como um ritual, uma oferenda à floresta. Na terceira puxada, o caminhão saiu. O barulho foi seco, a suspensão rangendo, lama espirrando para os lados. Mas estava de volta à superfície. Voltou, sussurrou o caminhoneiro, encostando a testa no capô. Voltou. Tony apertou seu ombro. Agora é questão de tempo e paciência. Vamos montar uma base de madeira na trilha e preparar o caminho. Mais 2 dias ele roda de novo. Na noite daquele dia,
O grupo armou acampamento a poucos metros do caminhão. Fogueira acesa, feijão fervendo na panela, cheiro de carne defumada. A floresta parecia mais tranquila. Havia risos, histórias trocadas, silêncio compartilhado. O caminhoneiro contou sobre seu começo de estrada, sobre a mulher que o acompanhava, a separação quando ela resolveu voltar à cidade e o filho que não viu crescer. O grupo escutava com respeito. Não havia julgamento, apenas compreensão. Às vezes, é no fim do caminho que a gente começa a entender o que realmente importa, disse Raul, com voz baixa. Ou no meio do mato, completou Cissa, fazendo todos rirem. Na manhã seguinte, iniciaram a construção de uma passarela de madeira improvisada sobre o trecho mais instável. Aramão organizou os jovens da aldeia para ajudar. A força da comunidade era visível. Crianças traziam galhos, adultos serravam troncos. O caminhoneiro coordenava os cortes como um veterano de guerra, marcando o ritmo com frases curtas. 2 dedos de altura, 3 palmos de base. Vai! Aos poucos, as rodas do caminhão encontraram firmeza. Quando finalmente ligou o motor, tossindo, falhando, mas vivo, uma emoção pesada subiu-lhe pela garganta. O velho motor ainda ronronava como um gato cansado, mas determinado. Era como reencontrar um velho amigo em um leito de hospital, frágil, mas de pé. Ele vive, sussurrou o caminhoneiro. Com o caminho preparado, os apoios estabilizados, Tony organizou a descida até o igarapé. O trecho era estreito, inclinado, com curva fechada. Qualquer erro ali poderia colocar tudo a perder. Mas o caminhoneiro confiava no Bruto. E o Bruto confiava nele. Guiou devagar, sob os gritos de orientação de Tony, Aramã e Lara, que chegará naquele amanhecer com novos mantimentos e um brilho orgulhoso nos olhos. Quando as rodas tocaram o chão firme da margem do igarapé, o grupo vibrou como se tivesse vencido uma guerra. Era mais do que um resgate. Era uma reconquista. Na volta à comunidade, com o caminhão seguindo atrás dos barcos em um trecho paralelo de estrada improvisada, o clima era de festa. O cacique preparou um banquete simples: peixe, frutas, raízes e chibé. Um tambor ecoava à noite, com danças em volta da fogueira. O caminhoneiro foi chamado ao centro. O cacique, com Lara traduzindo, fez um gesto de agradecimento e lhe entregou um colar feito com sementes, madeira e pedra. Era um símbolo de aceitação, um elo entre mundos. A floresta diz que você escutou, e agora faz parte dela. Mais tarde, Lara se aproximou. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando a fogueira. Você vai embora? Ainda não sei. Acho que a estrada ainda me chama. Mas agora sei que posso voltar. Pode, e será bem-vindo. O caminhoneiro olhou para ela. Seus olhos refletiam a luz da fogueira e o brilho da confiança. Tocou o colar no pescoço. Sentia-se parte de algo novamente. Pela primeira vez em muitos anos, não queria apenas seguir. Queria pertencer. O motor do velho caminhão ainda tossia, mas rodava. Pela primeira vez em semanas, o caminhoneiro voltou a ocupar sua boleia, mesmo que por um breve trecho de barro irregular cercado por floresta dos 2 lados. As mãos apertavam o volante como quem segura o timão de navio em águas revoltas. Sentia o cheiro do couro velho, da madeira do painel, da lona molhada no compartimento de carga. Aquilo era casa. Aramã vinha no banco do passageiro, curioso. Tocava os botões do painel, maravilhado com as luzes, mesmo que metade delas já não acendesse. O caminhoneiro observava o jovem pelos cantos dos olhos. Um vínculo silencioso começava a se forroar. Esse aqui foi meu mundo por muitos anos, disse ele, com a voz firme. E, às vezes, o meu esconderijo também. Aramã apenas assentiu. Tocou no rádio quebrado. O caminhoneiro girou o botão. Chiado, estática. Uma música sertaneja distorcida começou a surgir entre ruídos. Minha mulher adorava essa música. Chorava toda vez que tocava. Aramã olhou, atento. Você tem mulher? O caminhoneiro hesitou. Pensou em mentir, mas não quis. Tive. Se foi. Mas ainda escuto a voz dela quando dirijo à noite. O jovem pareceu entender, mesmo sem palavras. Nos dias seguintes, o caminhão ficou na aldeia, como uma espécie de atração e ferramenta ao mesmo tempo.
O motor servia como gerador temporário e a carroceria foi transformada em depósito provisório de medicamentos e mantimentos. As crianças brincavam ao redor dele, como se fosse uma grande máquina mágica. O caminhoneiro passou a ensinar os mais velhos a manusear os motores menores, consertar ferramentas e criar estruturas com madeira. Aramã se mostrava habilidoso. Tinha olhos bons para medir, mãos firmes para cortar. Cissa, antes de partir com o grupo de voluntários, deixou com ele um estojo de ferramentas simples. Ensine para ele o que sabe, disse ela ao caminhoneiro. Esse moleque tem futuro. Tem estrada nos olhos dele, respondeu o velho. Enquanto isso, Lara organizava uma ação junto às comunidades vizinhas. Sabia que a chegada do caminhoneiro, dos voluntários e dos suprimentos era só o começo. Agora era hora de formar pontes duradouras. E ela queria que ele fizesse parte disso. Estamos montando uma rede de apoio entre aldeias e cidades próximas. Um trajeto mensal, com entregas, consultas e trocas. Precisamos de um motorista de confiança. Alguém que não vá desistir no primeiro atoleiro. O caminhoneiro encarou a proposta como quem encara uma bifurcação desconhecida. Havia beleza naquela missão, mas também um peso. Voltar a carregar vidas, não só cargas. Compromisso, frequência. Não sei se aguento esse ritmo, disse ele. Sincero, mas você aguenta o silêncio da estrada há 30 anos. O silêncio não exige pontualidade. Lara sorriu. Não insistiu. Apenas deixou a ideia plantada. Uma semana depois, o caminhoneiro decidiu visitar a cidade mais próxima. Precisava de peças para o caminhão. E também queria ver se encontrava o antigo amigo que trabalhava com transporte de cargas. Talvez tivesse um eixo que servisse de substituto. A aldeia organizou um comboio para acompanhá-lo até o trecho mais navegável do rio. Aramã insistiu em ir junto. Quer ver a cidade? Quero ver o que você vê. No barco, enquanto deslizavam pelo rio estreito, ele ensinava Aramã a ler sinais, a inclinação das árvores, o som das aves, o cheiro do vento. Aquilo era novo para o caminhoneiro. Estava passando conhecimento. Estava, pela primeira vez, deixando um pedaço de si em alguém. Chegando à cidade, um amontoado de ruas de Baal, com mercadinhos, oficina, rádio comunitária e algumas casas coloridas. O caminhoneiro se deu conta de: quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história. Que não voltava ali fazia anos. A última vez fora com a esposa, quando ela decidiu que ficaria com a irmã por uns tempos. Uns tempos que nunca passaram. Encontrou o amigo, mais velho, de barba grisalha e calvo. Foi recebido com um abraço apertado e lágrimas disfarçadas de riso. Dizem que você sumiu no meio do mato, que foi sequestrado por uma tribo. Quase isso, mas na verdade fui salvo por eles. Passaram a tarde na oficina, mexendo em peças velhas, relembrando histórias e negociando o que poderiam adaptar no caminhão. Vou conseguir um eixo para você. Vai demorar uns 2 ou 3 dias. Fica por aqui? Não. Tenho que voltar, mas mando buscar. Voltar para onde? Para a aldeia. Tenho coisa para terminar lá. O amigo olhou com surpresa, mas não questionou. Antes de partir, o caminhoneiro comprou tecidos, papel, lápis de cor e um rádio portátil. Disse que era para a escola da aldeia, mas no fundo sabia que era para Aramã. Queria que o garoto conhecesse mais mundos, não apenas o das estradas, mas o dos sons e cores. A viagem de volta foi silenciosa. O céu escurecia devagar e o rio refletia a lua. Aramã finalmente falou: você vai embora de vez? Ainda não sei. Mas vai, né? O caminhoneiro não respondeu. Deixou o silêncio falar. Ao chegar na aldeia, foi recebido com festa. Lara o abraçou de maneira rápida, mas intensa. O cacique fez um sinal de aprovação. E as crianças correram para ver os pacotes. Aramã desembrulhou o rádio com cuidado, como se fosse um presente dos deuses. Tem mundo aí dentro, disse o caminhoneiro, mas escuta com calma. Tem muito barulho que não vale a pena. O garoto sorriu. Ligou o rádio. Uma estação local falava sobre enchente em uma vila próxima.
Era a trilha da vida real. Nos dias seguintes, o caminhoneiro se dividiu entre a aldeia e os ajustes no caminhão. O eixo chegou com a ajuda do amigo, trazido em uma canoa adaptada. Com a ajuda de Aramã e 2 outros homens da aldeia, substituiu a peça e reforçou o sistema de tração com cordas e toras. Não era bonito, mas era funcional. O bruto estava pronto para rodar. Lara organizou uma reunião com lideranças de outras comunidades. O plano era criar uma rota mensal, como ela havia sugerido. O caminhoneiro participou da conversa. Sentia-se parte, mas ainda não sabia se aceitaria o convite. Nessa noite, ficou sozinho por horas no rio. O som da água, os vagalumes, a lembrança da estrada. Pensou na esposa, no filho, em tudo que deixou para trás, em tudo que poderia construir agora. Aramã sentou-se ao lado, calado. Depois de um tempo, disse: "A floresta ensinou você a voltar." Era verdade. 2 dias depois, o caminhoneiro comunicou ao cacique e a Lara que aceitaria fazer parte do trajeto solidário. Não com frequência semanal, mas mensal ou bimestral. Iria criar uma linha fixa, com ponto de parada, levando mantimentos, ferramentas, medicamentos e, talvez o mais importante, esperança. Mas só se tiver alguém aprendendo comigo. Lara sorriu. Você quer um aprendiz? Quero alguém que entenda que estrada não é só asfalto. É o que a gente constrói nela. Foi assim que o velho caminhão virou o símbolo de uma ponte entre mundos. O bruto rodava com novo fôlego, enfrentando a BR-319 com o barulho de sempre, mas agora com direção clara. Dentro dele, às vezes Aramã, às vezes Lara, às vezes algum outro jovem curioso. Sempre o caminhoneiro, de boleia em boleia, em cada vilarejo, parava com seu jeito calado, ajudava, trocava histórias, apertava mãos, consertava geradores, deixava pacote e seguia. E em cada trajeto, levava um pouco de si e trazia um pouco dos outros. Na última cena deste capítulo, o caminhoneiro, parado à beira da estrada, olha para o pôr do sol que toca a copa das árvores como ouro líquido. O rádio toca baixinho aquela velha canção que sua esposa amava. Ele fecha os olhos. Não está mais fugindo. Está indo em direção ao que acredita. O velho caminhão cortava a BR-319 como uma flecha cansada, mas decidida. As rodas gemiam, o motor ronronava com sua melodia antiga, e o caminhoneiro, firme ao volante, sentia-se mais parte da estrada do que nunca. Ao lado, no banco do carona, Aramã observava tudo com olhos atentos, vibrando a cada ponte improvisada, a cada buraco superado. Era a primeira viagem oficial como parte da rota solidária entre aldeias e comunidades isoladas. A primeira de muitas, talvez. No baú do caminhão, não havia apenas carga, mas esperança. Sacos de feijão, caixas de medicamentos, cadernos, ferramentas, até alguns brinquedos simples, doados por famílias da cidade. Essa parte aqui sempre engole pneu, avisou o caminhoneiro, apontando uma curva à frente. Mantenha os olhos na borda da estrada. É ali que ela mostra onde está firme. Aramã assentiu, atento. A estrada fala, né? Sempre falou. A gente é que esquece de escutar. A primeira parada foi na aldeia do Rio Gavião. Um local pequeno, com pouco mais de 15 casas, mas com uma energia viva. Crianças corriam para ver o caminhão, como se fosse uma nave espacial. O cacique, um homem de fala mansa e olhos profundos, recebeu os 2 com um sorriso contido. Vocês chegaram na hora. O remédio pro velho Tano acabou ontem. Ele estava quase indo buscar a cura no vento. Distribuíram os mantimentos. Aramã ajudava como se tivesse nascido para isso. Sabia onde guardar os medicamentos, como organizar os pacotes. O caminhoneiro o observava com orgulho. Estava aprendendo rápido. No final da tarde, sentaram-se à sombra de um jenipapeiro, onde uma senhora preparava uma espécie de chá escuro e amargo. Serve para o corpo e para a alma, disse ela, entregando uma cuia. O caminhoneiro bebeu. Era forte, mas revigorante. Você parece diferente, comentou a senhora. Tem menos peso nos ombros do que quando chegou. Talvez eu esteja carregando mais por dentro agora, respondeu ele, olhando para Aramã. Na segunda parada, 2 dias depois, enfrentaram seu primeiro desafio de verdade. Um tronco imenso havia caído sobre a estrada.
Era pesado demais para remover manualmente. Pararam o caminhão e desceram para avaliar. Se a gente tentar desviar por fora, corre o risco de atolar, disse o caminhoneiro, coçando o queixo. Se tentar puxar, arrebenta o para-choque. Aramã olhava o obstáculo como se fosse uma charada. Pegou a trena, mediu o tronco, depois avaliou a inclinação do terreno. Voltou com um plano. Se a gente cortar esse lado e cavar uma vala, a roda passa com a ajuda das cordas. Vai inclinar, mas aguenta. Você pensa com o chão, disse o caminhoneiro. Isso é bom. Com trabalho em equipe, conseguiram vencer o obstáculo. Quando o caminhão passou pela lateral, pendendo perigosamente, Aramã permaneceu firme, segurando a corda que controlava a inclinação. O caminhoneiro, ao ver que haviam conseguido, soltou um suspiro longo. Você vai ser melhor do que eu, disse, quase sem querer. Eu só aprendo com o Senhor. Na aldeia seguinte, encontraram um problema diferente. Havia desentendimento entre os líderes locais sobre como repartir os recursos recebidos. Uma parte queria armazenar para emergências, outra distribuir logo. O caminhoneiro foi chamado a opinar. Eu sou só motorista, tentou dizer. Mas o cacique mais velho, de pele marcada pelo tempo e olhos quase cegos, segurou o seu braço. Mas é você quem carrega o equilíbrio agora. Sentou-se com os líderes em silêncio, ouvindo mais do que falando. Contou uma história simples de quando, anos atrás, perdeu parte da carga ao tentar cortar caminho por um trecho alagado. Tudo o que eu queria era chegar mais rápido. E acabei ficando para trás. Às vezes, correr estraga mais do que espera. A frase ficou no ar. No dia seguinte, decidiram dividir a carga em 2 etapas, uma parte imediata, outra reservada. O caminhoneiro, sem perceber, começava a se tornar mais do que um condutor de carga. Era conselheiro, elo, ponte. No retorno à aldeia de origem, 2 semanas depois, encontraram uma recepção calorosa. Crianças correram ao redor do caminhão, agora apelidado o Gigante Azul da Floresta. Laros esperava com um sorriso sereno, mas atento. Havia algo em seu olhar. Fiquei sabendo que você fez mais do que entregar carga. Eu só fui útil. Isso muda tudo. Sentaram-se ao entardecer à beira do igarapé. A água corria calma e o céu se tingia de laranja. Eu fico pensando, disse Lara, se você não deveria montar uma base aqui. Uma parada fixa. Um ponto de apoio entre viagens. A casa que você sempre carregou com você pode ser aqui. Ele olhou para ela, depois para a floresta. Nunca imaginou criar raízes ali. Mas agora, a ideia não parecia tão distante. Pela primeira vez em décadas, imaginava um lar que não tivesse rodas. Com a ajuda da comunidade, iniciaram a construção de uma oficina improvisada ao lado da aldeia. A estrutura era simples. Madeira local, telhado de palha resistente, uma bancada de ferramentas e espaço para guardar peças. O caminhoneiro dividia o tempo entre viagens e treinamentos com os jovens. Aramã era o braço direito. Uma tarde, durante uma chuva forte, Aramã pediu licença para mostrar algo. Levou o caminhoneiro até um pequeno terreno que havia demarcado com pedras. Quero construir minha casa aqui, perto da oficina. Se eu for andar o mundo, quero sempre ter onde voltar. O caminhoneiro sentiu algo apertar no peito. Era orgulho, era emoção, era o passado conversando com o futuro. Mais algumas semanas se passaram. A oficina virou ponto de referência para outras aldeias. Jovens vinham aprender conserto de geradores, manutenção de motores, até como fazer pequenos rádios funcionarem com baterias solares. Lara organizava um calendário de formação. O cacique, antes silencioso, agora observava tudo com alegria discreta. Numa dessas noites, o caminhoneiro estava sentado sozinho na boleia, ouvindo o rádio. Tocava uma música antiga, daquelas que só se ouvem depois de muitos quilômetros rodados. Lara apareceu com uma garrafa de café. Tá fugindo? Tô lembrando. De quem? De mim mesmo. Ela se sentou ao lado dele, na escada da boleia. Ficaram em silêncio. Sabe, ela disse, olhando para frente, você foi se desconstruindo nesses meses, peça por peça, mas ao invés de quebrar, você reconstruiu. Eu pensei que tinha terminado, respondeu ele, mas a estrada ainda tinha planos para mim.
Talvez você seja a estrada. Chegou o dia da última entrega antes da estação chuvosa, quando os caminhos ficavam quase intransitáveis. Era uma viagem longa, com várias paradas. Aramã assumiu o volante por alguns trechos, sob a orientação atenta do caminhoneiro. A confiança entre eles era plena. Em uma das paradas, uma criança doente foi atendida com os remédios levados por eles. A mãe, com os olhos marejados, segurou a mão do caminhoneiro. A sua estrada salvou a minha. Ele não soube o que dizer. Apenas apertou a mão dela com firmeza. Na volta, o caminhão enfrentou mais um desafio. Uma ponte improvisada havia cedido parcialmente. A alternativa era esperar dias por ajuda ou encontrar outro caminho. Mas a floresta, como sempre, oferecia soluções para quem a escutava. Com orientação de Aramã e a ajuda dos moradores locais, construíram uma ponte com toras cruzadas, reforçadas com cipós grossos e suportes de pau prensado. Parecia frágil, mas aguentou. O caminhão passou. Lento, seguro, firme, como quem respeita o chão que pisa. Quando finalmente retornaram à aldeia, o caminhoneiro desceu da boleia, suado, cansado, mas completo. O cacique o aguardava com Lara. E ao seu lado, algo novo, uma placa simples, feita de madeira rústica. Oficina Estrada Viva, onde tudo recomeça. Lara apontou para ela. Foi ideia do Aramã. Ele disse que esse é o nome certo. O caminhoneiro engoliu seco. Tocou a placa como se tocasse uma memória antiga. Ali estava tudo o que ele não sabia que precisava. Naquela noite, houve festa. Uma grande fogueira foi acesa. Cantarolaram músicas naquela noite. A aldeia ganhou vida com a celebração. Uma grande fogueira foi acesa ao centro da clareira, espalhando calor e luz pelo entorno, espantando a escuridão que já tomava conta da floresta. O ar estava impregnado com o aroma da madeira queimando, misturado ao cheiro doce de frutas tropicais, das ervas usadas no preparo das comidas simples, porém fartas. As vozes cantavam em coro, ecoando antigas canções indígenas, mescladas com letras de músicas sertanejas que o caminhoneiro, muitas vezes, ouvia pelo rádio em suas longas viagens. A mistura sonora parecia simbolizar a união entre dois mundos, o da estrada e o da floresta, representados por ele e pelos moradores da aldeia. Aramã dançava animado, contagiando a todos com sua energia juvenil. Ele estava radiante, sentindo-se parte de algo maior que a própria aldeia. O caminhoneiro, por sua vez, observava de longe, sentado em uma tora, com o rosto iluminado pela luz do fogo, os olhos marejados. Não era apenas a comemoração do sucesso da oficina e da rota solidária, era o reconhecimento de uma nova vida que ele construía ali, tijolo por tijolo. Lara se aproximou e sentou-se ao seu lado. Seu olhar carregava uma ternura e um respeito que o caminhoneiro ainda estava aprendendo a aceitar. A estrada pode ser longa e cheia de desafios, mas, no fim, é o que a gente constrói nela que faz valer a pena, disse ela, com um sorriso suave. Ele concordou, sentindo a verdade daquelas palavras ecoando dentro de si. Os dias seguintes foram marcados por um ritmo constante de trabalho e aprendizado. A oficina tornou-se ponto de encontro para jovens das aldeias vizinhas, que vinham em busca de conhecimento e oportunidade. O caminhoneiro ensinava com paciência, compartilhando cada detalhe da mecânica que conhecia, enquanto Aramã ajudava na organização dos materiais e na tradução de conceitos para o idioma indígena. O caminhoneiro descobriu, aos poucos, que a missão que o trouxe até ali ia muito além do transporte de cargas. Era uma missão de transformação, para ele mesmo, para Aramã, para toda aquela comunidade. Em um momento de vulnerabilidade, ele confidenciou a Lara. Tenho medo de não conseguir dar conta, de que a estrada seja maior do que eu. Lara segurou suas mãos, firmemente. Medo é só um sinal de que você está vivo e que está indo na direção certa. Em meio ao cotidiano, surgiram pequenos conflitos naturais ao crescimento da oficina. Alguns moradores mais velhos resistiam à mudança, temendo que a modernidade ameaçasse as tradições. Houve debates calorosos sobre o uso dos equipamentos, a presença constante dos caminhoneiros e a influência externa. O caminhoneiro aprendeu a ouvir com humildade e a mediar, respeitando as raízes culturais ao mesmo tempo em que mostrava os benefícios da nova rota solidária. A temporada de chuvas aproximava-se e isso trazia um novo desafio. A BR-319 ficava quase impossível de trafegar, colocando em risco as entregas regulares.
Foi necessário criar um sistema de armazenamento maior na aldeia para garantir que os mantimentos chegassem em quantidade suficiente para o período. A ideia partiu de Aramã, que sugeriu ampliar o espaço da oficina para armazenar mais suprimento se reforçar a comunicação com as aldeias vizinhas via rádio portátil. Com o apoio de todos, construíram uma pequena despensa, utilizando técnicas tradicionais para proteger os alimentos da umidade e dos insetos, misturando conhecimento ancestral com soluções práticas. Durante uma dessas noites chuvosas, enquanto o vento uivava entre as árvores, o caminhoneiro se sentou à beira do rio, ouvindo o som da água e pensando no caminho que percorreu. Sentia uma conexão profunda com aquele lugar, que havia acolhido não só seu corpo cansado, mas sua alma inquieta. Ao seu lado, Aramã falou: "Sabe, eu sempre achei que o mundo era só essa floresta, mas agora vejo que tem muitos mundos, e você me mostrou um caminho para todos eles." O caminhoneiro sorriu, com lágrimas contidas. "E você me mostrou que nunca é tarde para aprender a andar em novos caminhos." Naquele período, a relação entre eles cresceu, não apenas como mestre e aprendiz, mas como irmãos de jornada. Cada vitória trazia sacrifícios, noites mal dormidas, riscos na estrada, desafios para conciliar a vida na floresta com as demandas externas. Mas a recompensa era a construção de uma comunidade mais forte, unida e preparada para enfrentar os mistérios da selva e as dificuldades do mundo moderno. O capítulo terminou com o caminhoneiro observando o céu estrelado, sentindo que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo, entre a estrada e a floresta, entre o passado e o futuro, entre o homem que foi e o homem que ainda seria. Os primeiros raios de sol filtravam-se entre as copas das árvores, iluminando suavemente a clareira onde a oficina Estrada Viva começava a ganhar forma e significado para todos. O caminhoneiro despertou com uma sensação diferente daquela manhã. Não era apenas o peso do cansaço físico que o despertava, mas uma inquietação profunda, uma vontade de ir além do que já havia conquistado. Enquanto tomava o café preparado por Lara, Aramã entrou correndo, o rosto iluminado pela notícia que trazia. Chegou uma carta. É da cidade. O caminhoneiro franziu a testa, um pouco receoso. Era raro receber correspondência e sempre significava uma reviravolta. Lara pegou a carta e entregou nas mãos dele com cuidado. "Leia." Então, ele abriu o envelope com dedos que não tremiam, mas sentiam a tensão. Dentro, um convite para participar de uma reunião comunitária que trataria da expansão da BR-319, com representantes do governo e das comunidades indígenas. Era uma oportunidade para ele e Aramã defenderem não apenas os interesses da oficina, mas também a preservação da cultura e da floresta. Naquele dia, a viagem até o local da reunião foi tensa. O caminhoneiro sentia a responsabilidade crescer no peito, enquanto Aramã demonstrava uma mistura de orgulho e nervosismo. Ao chegar, foram recebidos por outros líderes e caminhoneiros que, como eles, conheciam a realidade da estrada, suas dificuldades e potencial. A reunião foi intensa. Debateram sobre as condições da rodovia, as necessidades das comunidades, o impacto ambiental e as propostas para um desenvolvimento sustentável. Em meio a discursos e argumentos, o caminhoneiro percebeu que aquela luta era muito maior do que ele imaginava. Durante as pausas, Aramã puxou conversa com uma jovem pesquisadora que estudava os costumes indígenas e o impacto das obras na região. "Como podemos fazer para que ninguém perca sua história?" perguntou ele, sincero. A pesquisadora sorriu. "É preciso ouvir, registrar e respeitar, e encontrar soluções que envolvam a todos, não apenas impõem." O caminhoneiro ouviu atentamente, sentindo que aquela resposta era a chave para sua própria missão. De volta à aldeia, começaram a planejar como poderiam levar essa mensagem adiante. A oficina virou um centro de comunicação, onde rádios e equipamentos antigos foram restaurados para transmitir notícias e manter as aldeias conectadas. Uma pequena biblioteca foi montada, com livros doados por visitantes e moradores da cidade. Lara organizava rodas de leitura para crianças e adultos, incentivando a troca de saberes. Nem tudo, porém, era fácil. Uma tempestade forte atingiu a região, causando deslizamentos e bloqueios na estrada. O caminhoneiro e Aramã tiveram que organizar uma equipe para limpar os trechos mais críticos, enfrentando lama, galhos e o cansaço. A oficina virou abrigo temporário para famílias que ficaram isoladas. O caminhoneiro usou sua experiência para coordenar a distribuição de alimentos e remédios,
sempre atento aos riscos e à segurança. Em meio a essa luta, surgiu uma nova ideia: criar uma rede de caminhoneiros solidários que se comprometessem a ajudar as comunidades e respeitar a floresta. O caminhoneiro se tornou o porta-voz desse movimento, usando o rádio para alcançar colegas de outras regiões. A iniciativa ganhou força e mais veículos começaram a trafegar pela BR-319 com cargas que iam além do comércio. Levavam esperança, respeito e parceria. Na aldeia, a relação entre o caminhoneiro, Aramã e Lara ficou ainda mais forte. Eles enfrentaram juntos não apenas os desafios físicos da estrada e da floresta, mas as dúvidas internas, os medos e as expectativas. O caminhoneiro confessou para Lara, em um momento de intimidade, sua insegurança quanto ao futuro da oficina e sua capacidade de liderar aquela transformação. "Não é fácil carregar esse fardo", disse ele. "Você não está sozinho", respondeu ela, olhando nos olhos dele. O tempo passou, e com ele, o caminhoneiro percebeu que sua jornada já não era só sobre as entregas e a estrada. Era uma missão de vida, um compromisso com a floresta, com as pessoas, com a memória daquele lugar. Ele e Aramã começaram a planejar a criação de um centro cultural na aldeia, que reunisse histórias, arte, música e tradições. A oficina crescia, mas a alma da floresta continuava viva. Durante uma caminhada ao entardecer, Aramã mostrou ao caminhoneiro uma pintura que havia feito na parede da oficina. Uma estrada que se transformava em rio, rodeada por árvores e animais. "É a estrada que a gente vive, né?" O caminhoneiro sorriu, emocionado. "É a estrada da vida." Naquela noite, sob o céu estrelado da Amazônia, o caminhoneiro sentiu, finalmente, que havia encontrado seu verdadeiro lar, não em um lugar, mas em uma missão que unia dois mundos, numa estrada que seguia para sempre. Os dias na aldeia continuavam a se desenrolar entre o trabalho na oficina, os preparativos para o centro cultural e a manutenção da rota solidária na BR-319. A rotina era dura, mas o caminhoneiro sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava no lugar certo. Porém, em meio a essa calmaria aparente, algo inesperado começou a se desenrolar. Durante uma das manhãs, Aramã apareceu com um semblante preocupado. "Tem gente nova chegando, e não são só visitantes", disse ele baixinho, como se as árvores pudessem ouvir. O caminhoneiro franziu a testa. "Quem? O que eles querem?" Aramã explicou que rumores circulavam sobre empresas interessadas em explorar uma área próxima da aldeia para extração de madeira. Isso causava tensão entre os moradores, pois ameaçava o equilíbrio delicado entre a floresta e os habitantes locais. A notícia se espalhou rapidamente. Na reunião comunitária que aconteceu naquela tarde, muitos expressaram medo e indignação. "Não podemos deixar que destruam nosso lar", falou uma anciã, com a voz firme. O caminhoneiro, que até então havia se concentrado na oficina e na logística da rota, percebeu que precisaria agir em uma nova frente, proteger a floresta e a cultura que ali existia. Para isso, ele e Aramã decidiram fortalecer os laços com outras aldeias e grupos indígenas na região, criando uma rede de apoio e comunicação. Lara, com sua experiência em organização, ajudou a estruturar encontros e debates onde todos podiam compartilhar informações e estratégias. Assim, o movimento que antes era focado apenas na estrada passou a ser também um movimento pela preservação. Mas nem tudo foi fácil. Em uma manhã, quando o caminhoneiro foi verificar a oficina, percebeu que algumas ferramentas tinham desaparecido. "Alguém quer nos desestabilizar", comentou Lara, preocupada. Eles reforçaram a segurança, mas o medo começava a crescer. Enquanto isso, a chuva forte de novo ameaçava a BR-319, dificultando o transporte e o contato entre as aldeias. Foi preciso improvisar, usar conhecimentos tradicionais para construir passagens temporárias e reforçar os equipamentos. O caminhoneiro se viu mais uma vez no meio de uma tempestade, literal e figurada, precisando manter a calma e a esperança de todos. Durante uma caminhada na floresta para verificar as condições do caminho, ele encontrou um velho amigo de estrada, um caminhoneiro que conhecera anos antes. Eles trocaram histórias e experiências, e o amigo revelou que também havia decidido se juntar à rede solidária, disposto a respeitar a floresta e apoiar as comunidades. Foi um alento saber que aquela luta não estava isolada.
Em um dos encontros, a jovem pesquisadora que já havia dialogado com Aramã sugeriu registrar em vídeo as histórias e tradições indígenas, criando um arquivo audiovisual que pudesse ser compartilhado e preservado. O caminhoneiro abraçou a ideia, entendendo que aquilo poderia ser uma arma poderosa contra a ameaça de exploração desenfreada. O centro cultural começou a tomar forma, com pinturas, esculturas e objetos tradicionais sendo reunidos e expostos. As crianças participavam ativamente, aprendendo não só as técnicas, mas também a importância de valorizar suas raízes. Lara e o caminhoneiro acompanhavam esse processo com orgulho e emoção. Em uma noite especial, o caminhoneiro e Aramã conduziram uma cerimônia para celebrar a força da floresta e o compromisso da comunidade com sua proteção. Foi um momento de conexão profunda, onde todos sentiram o peso da responsabilidade e a beleza da união. Mesmo com todos esses avanços, o caminhoneiro carregava um conflito interno. Ele sabia que a luta seria longa e que, para que aquela esperança se mantivesse viva, seria preciso coragem, sacrifícios e perseverança. Mas, acima de tudo, ele descobria que o verdadeiro caminho não era só o da estrada, mas o da consciência e do coração. Os meses passaram, e a luta pela preservação da floresta e a consolidação da rota solidária na BR-319 entrou em uma nova fase. O caminhoneiro sentia o peso de cada decisão, sabendo que o futuro daquela região dependia da força da comunidade que se formava. A oficina estava mais movimentada do que nunca. Jovens das aldeias vizinhas chegavam para aprender e colaborar, enquanto caminhoneiros solidários começavam a trafegar pela estrada, levando mantimentos, notícias e apoio. Mas o clima de tensão nunca desapareceu por completo. Certa manhã, ao chegar na oficina, o caminhoneiro encontrou um grupo de homens da cidade próxima, representantes de uma empresa madeireira. Eles queriam negociar a passagem por terras próximas à aldeia. A conversa foi dura. O caminhoneiro sabia que ceder significaria abrir caminho para a devastação, mas também compreendia a pressão econômica que muitos moradores enfrentavam. Não podemos aceitar que a floresta seja vendida assim, afirmou ele, firme. O líder do grupo respondeu com um sorriso calculista. Estamos dispostos a ajudar a comunidade a gerar empregos, mas a decisão não é só nossa. O caminhoneiro sentiu o nó no estômago. A luta seria mais difícil do que imaginava. Ao mesmo tempo, Aramã e Lara se mobilizavam para fortalecer os laços com outras lideranças indígenas, preparando uma carta coletiva que seria apresentada às autoridades governamentais. Era uma estratégia para mostrar unidade e força, mas também uma tentativa de sensibilizar quem estivesse disposto a ouvir. No entanto, uma reviravolta inesperada abalou a comunidade. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área próxima, ameaçando a floresta e colocando em risco as aldeias. O caminhoneiro e seu grupo se mobilizaram imediatamente, ajudando a controlar as chamas, organizando mutirões e acolhendo famílias afetadas. O desgaste foi grande, mas a solidariedade mostrou-se mais forte. Durante os dias de combate ao fogo, o caminhoneiro teve um momento de vulnerabilidade, refletindo sobre sua jornada. Ele percebeu que, apesar dos desafios, a união e o esforço coletivo eram a verdadeira força que mantinha viva a esperança. Enquanto a situação se estabilizava, chegou a notícia de que a carta da comunidade havia sido recebida pelo governo, que marcaria uma audiência pública para debater o futuro da região. Era a chance de mostrar para o país a importância daquela luta. Nos preparativos para a audiência, o caminhoneiro, Aramã e Lara treinaram discursos, organizaram materiais audiovisuais e buscaram apoio na cidade. Eles sabiam que não seria fácil enfrentar interesses poderosos, mas estavam determinados a fazer sua voz ser ouvida. No dia da audiência, a sala estava cheia. Representantes de empresas, autoridades, lideranças indígenas e moradores da região se reuniram para discutir o futuro da BR-319 e da floresta. O caminhoneiro subiu ao palco, com o coração acelerado. Ele falou com emoção, contando a história da oficina, da rota solidária e da importância de preservar a cultura e o meio ambiente. Mostrou vídeos das crianças aprendendo, das rodas de conversa, das celebrações indígenas. Seu discurso tocou muitos presentes, despertando empatia e apoio. Ao final, Aramã, com sua voz firme, enfatizou o compromisso das comunidades com a proteção da floresta e a construção de um futuro sustentável. Lara apresentou dados e propostas para o desenvolvimento econômico aliado à conservação.
Apesar das tensões, a audiência terminou com uma decisão histórica. Um plano de desenvolvimento que respeitava a cultura indígena e a preservação ambiental seria implantado, envolvendo a comunidade em todas as etapas. Foi uma vitória conquistada com esforço, sacrifício e muita coragem. De volta à aldeia, o caminhoneiro sentiu uma alegria profunda, misturada à responsabilidade de manter aquele sonho vivo. A estrada à frente ainda era longa, mas ele sabia que estava no caminho certo. Os primeiros raios dourados do amanhecer desenhavam um novo dia sobre a floresta e a BR-319. O caminhoneiro acordou sentindo no peito a leveza de quem, depois de meses de batalhas, começava a ver os frutos do esforço coletivo. O ar fresco da manhã trazia o aroma das árvores e da terra molhada pela recente chuva, um convite para recomeços. Desde a audiência pública histórica, muita coisa mudou. O plano aprovado começava a ser implementado e a aldeia se preparava para receber visitas de técnicos, educadores e especialistas comprometidos com o desenvolvimento sustentável. O Centro Cultural estava quase pronto, repleto de pinturas, esculturas e registros das histórias indígenas e da vivência da estrada. No alpendre da oficina, o caminhoneiro observava Aramã brincar com um grupo de crianças. A risada delas misturava-se ao canto dos pássaros, e o brilho nos olhos do jovem indígena era como o fogo que mantinha viva a esperança. Lara chegou, trazendo café e um sorriso tranquilo. Eles estão crescendo cercados de sonhos, disse, sentando-se ao lado do caminhoneiro. E nós também, respondeu ele, olhando para o horizonte. O sentimento era de missão cumprida, mas também de que tudo ali era só o começo de uma história muito maior. Nos últimos meses, a Rota Solidária havia se fortalecido. Caminhoneiros de várias regiões aderiram ao movimento, comprometidos a respeitar a floresta e a cultura indígena. Cada entrega era feita com cuidado, cada parada uma oportunidade de trocar histórias e fortalecer laços. O caminhoneiro sentia orgulho de fazer parte daquela transformação, que ia além do transporte de cargas. Era uma troca de saberes, uma construção de futuro. Em um momento de pausa, enquanto organizava as ferramentas da oficina, ele refletiu sobre sua trajetória. Lembrava das primeiras noites solitárias na BR-319, do medo ao ser cercado pelos índios, das dúvidas e dos desafios que quase fizeram desistir. Agora, tudo aquilo parecia distante, como um sonho que se tornou realidade. Naquele dia especial, a comunidade se reuniu para inaugurar oficialmente o Centro Cultural. Havia música, dança, contação de histórias e muita emoção. O caminhoneiro e Aramã foram homenageados por seu empenho, mas foram rápidos em dividir os méritos com todos. Essa vitória é de cada um que acreditou, disse o caminhoneiro com a voz embargada. Durante a festa, o caminhoneiro sentiu um aperto no coração ao lembrar de sua família distante, mas também uma sensação profunda de pertencimento. Ele não estava mais sozinho na estrada. Tinha ali uma nova família, construída com suor, respeito e amor. Lara, percebendo seus pensamentos, o abraçou com ternura. Você encontrou seu caminho. Ele assentiu, com os olhos marejados. E ele passa por aqui, pela floresta, pelas pessoas, pela vida. Os dias seguintes foram de trabalho intenso para consolidar as ações previstas no plano. A aldeia ganhou um pequeno laboratório para monitorar a qualidade da água e do solo, e projetos de educação ambiental começaram a ser implementados nas escolas. O caminhoneiro se tornou um facilitador, mediando a comunicação entre os técnicos e os moradores, sempre respeitando a cultura local. Durante uma manhã, ele e Aramã fizeram uma caminhada pela floresta. O sol filtrava-se pelas folhas, criando um mosaico de luz e sombra no chão. Você lembra de quando chegamos aqui e tudo parecia um mundo desconhecido? Perguntou o caminhoneiro. Aramã sorriu. Lembro. Hoje é a nossa casa. Naquele momento, os dois compreenderam que a verdadeira estrada não era a que se via no mapa, mas aquela que construíram juntos, feita de respeito, luta e amizade. O caminhoneiro sentiu o coração cheio, como se todas as pedras do caminho tivessem se transformado em flores. Antes do ano completar um ciclo desde sua chegada, a oficina Estrada Viva tornou-se símbolo de resistência e esperança, um exemplo para outras regiões da Amazônia e do Brasil. O caminhoneiro, que um dia teve medo, agora inspirava outros a acreditar que é possível transformar realidades, passo a passo, com coragem e união. Em uma noite tranquila,
Enquanto a aldeia descansava, ele sentou-se à beira do rio e olhou as estrelas refletidas na água. Sentiu a força da floresta pulsando ao seu redor, a força das vozes que ecoavam de gerações, a força da vida que seguia adiante, sempre em frente. E, pela primeira vez, ele soube que nunca mais estaria só na estrada. Fim. Chegou até aqui? Então comenta Lama, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.